Você já parou para se perguntar por que algumas coisas são naturalmente bonitas? Uma flor, uma obra de arte, um determinado produto, e outros parecem de uma certa forma caóticos? Pois é, existe um código. O número irracional que governa o crescimento de todos os seres vivos, a formação das galáxias e até a harmonia das maiores obras de arte da história. Alguns chamam de razão áurea, outros já chamam ela de a matemática de Deus, mas pra gente vai ser a base de todo o método. Hoje a gente vai desvendar a sequência de Fibonacci e como o próprio Leonardo da Vinci usou esse mesmo segredo para imortalizar a maioria das suas obras. Então, puxa uma cadeira, prepara o seu café, que esse vídeo aqui tá bom demais. Fala galera, meu nome é Patrick, eu sou designer de produto, sou fundador aqui do canal Design Odyssey, sou especialista em produtividade criativa e ferramentas profissionais. A minha missão é misturar o que tem de melhor da história da arte, técnicas clássicas e muita tecnologia. E antes da gente continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e não esquece de ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que eu for lançando aqui para vocês. E agora vem comigo para o primeiro tópico desse vídeo. A origem do número de ouro Φ. A proporção áurea é o número irracional constante. Ela é representada pela letra grega Φ e o seu valor é aproximadamente 1,618. Ela ocorre quando uma linha é dividida em duas partes, de tal forma que a razão entre a maior parte e a menor parte é a mesma que a razão da linha inteira com a parte maior. Entendeu? Pois é, eu também não. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. A primeira menção escrita da proporção áurea data de 300 anos antes de Cristo em Os Elementos de Euclides, onde ele retrata ela como a razão extrema e média. O escultor e arquiteto grego Fídias usou essa proporção no Parthenon, o templo da deusa Atena. Por isso essa razão foi batizada com as iniciais do seu nome, Φ. Fibonacci e o mistério dos coelhos. Leonardo Fibonacci foi o primeiro grande matemático grego da Idade Média. Ele observou uma sequência específica de números sucessivos que se aproximava muito da proporção áurea em 1202 no seu livro Liber Abaci, que traduzindo para o português fica Livro do Ábaco. O objetivo desse experimento era modelar o crescimento populacional dos coelhos sob condições ideais e teóricas. Daí surgiu a famosa sequência de Fibonacci. E como essa sequência pode se aproximar da proporção áurea? Bom, muito simples. Se a gente pegar qualquer um dos números e dividir pelo seu antecessor, o resultado vai se aproximar de 1,618. Por exemplo, se a gente pega 8 e divide por 5, eu vou ter 1,6. E quanto maior o número nessa sequência, mais próximo da proporção áurea a gente vai chegar. Mais tarde, ele usou essa mesma matemática para calcular a distância das colunas da famosa Torre de Pisa. E não foi por isso que ela é tão boa. Da Vinci e a divina proporção. Muitos pensam até hoje que Leonardo da Vinci usava a proporção áurea por simples intuição, mas a verdade é muito mais técnica do que isso. Em 1490, da Vinci conheceu um monge franciscano chamado Luca Pacioli. Pacioli era um gênio matemático que escreveu um tratado fundamental chamado De Divina Proportione, que foi ilustrado pelo próprio Leonardo da Vinci. Pacioli defendia que essa proporção era uma mensagem de Deus escrita dentro da geometria, e da Vinci absorveu isso tudo como uma esponja. A partir daí, ele passou a usar a proporção áurea em tudo. Vamos olhar um pouquinho a sua obra mais icônica, o quadro A Mona Lisa. Se a gente traçar um retângulo no entorno do rosto dela, vai perceber que as proporções do seu rosto são exatas. E se a gente seguir a espiral áurea, a gente vai ver que o nosso olhar vai ser guiado do topo da sua cabeça, passando pelos seus cabelos, até chegar sutilmente nas mãos dela. Nada ali é por acaso. Depois de muitos séculos de restauração, a obra acabou perdendo o detalhe das sobrancelhas e dos seus cílios. O que hoje traz pra gente um ar de suspense, sem a gente ter uma certeza absoluta o que a Mona Lisa está realmente sentindo. Isso porque um dos seus traços naturais que fica em um dos segmentos áureos, a sobrancelha, já não existe mais. Um dos trabalhos de Da Vinci que trabalha bem a proporção áurea é o Homem Vitruviano. Ele acaba resolvendo um problema milenar.
como encaixar um corpo humano dentro de um círculo e de um quadrado ao mesmo tempo. E se você dividir a altura total do homem pela distância do umbigo até os pés, você vai ter 1,618. O homem vitruviano é um estudo de Da Vinci que provava que o ser humano é a escala de todas as coisas e que foi construído sob a mesma régua que todo o universo. O que a gente precisa entender hoje é que Da Vinci não usava a proporção áurea para se limitar. Ele sabia que o nosso cérebro é programado para reconhecer essa proporção como algo seguro, algo equilibrado, algo belo. Trazendo um exemplo prático, sabe aquela regra dos terços que a gente usa muito na fotografia? Aquele grid que aparece nas câmeras, até mesmo no seu celular? Pois é, ela é só uma versão simplificada da proporção áurea. Quando você posiciona a modelo ou um objeto em um desses segmentos, a sua foto fica mais natural. O cinema, por exemplo, usa a espiral áurea em tudo. Você já deve ter visto vários comentários sobre artistas que precisam seguir a marcação de posição, porque o cineasta que está gravando aquele filme desenhou onde cada coisa deve ficar. E no resultado final, na nossa tela, a gente vai ver essa proporção áurea. Mas se todos esses artistas usam a proporção áurea, será que a gente consegue encontrar algum outro exemplo natural? Por exemplo, um furacão, uma concha ou talvez até mesmo uma galáxia. Será que isso tudo é realmente coincidência ou existe de fato um arquiteto por trás de tudo isso? A matemática de Deus na natureza e design. Se você achava que a proporção áurea é só um truque que os artistas da Renascença usavam, então se prepara para ver o mundo de uma forma que você não vai conseguir desver. No começo do vídeo a gente chamou essa proporção por um outro nome, tá lembrado? Pois é, a gente chamou ela de a matemática de Deus. E por que isso? Bom, a resposta que eu tenho para te dar é mais simples do que você imagina. A matemática de Deus é simplesmente a digital do Criador em cima de tudo que existe. Se você contar a sequência das sementes de girassol na casca da pinha, você vai ver a proporção áurea. Mas por quê? Bom, porque a natureza encontrou a forma mais eficiente de organizar tudo sem desperdiçar espaço. É produtividade biológica purinha. Agora olha para as galáxias, do macro até o micro, tudo obedece o mesmo padrão. De uma certa forma é como se o universo estivesse gritando para a gente: ei, existe um padrão aqui. E essa é a ordem que cada designer tenta reproduzir nos seus projetos. Vamos para mais alguns exemplos. Vamos pegar um segmento do design, vamos falar um pouquinho de algumas marcas famosas. Você pensa que essas marcas são criadas de uma forma aleatória, só para ficar bonitinho? Negativo. Se a gente pega, por exemplo, o logo da Apple, eles não desenharam aquela maçã do nada. Cada curva, cada proporção entre a folha e o corpo da fruta segue a lógica de 1,618. E como resultado a gente tem um logotipo memorável. E é por isso que um designer profissional que só faz logotipo cobra um absurdo por cada projeto. Porque não é uma coisa aleatória, é algo muito bem pensado. No design de interfaces, na construção de um site, a proporção áurea ela vai servir como uma bússola para o nosso olho. Seguindo a proporção áurea, a gente vai saber onde colocar cada elemento do site. Eu tenho certeza que você já entrou em algum site e não conseguia encontrar as ferramentas de uma forma fácil. Ou um aplicativo que você olha e a ferramenta está ali na sua cara, mas você não consegue ver, porque não segue essas configurações de proporção áurea. Agora deixa eu falar uma verdade para você. Você pode dominar o Fi, a sequência de Fibonacci, mas se você não tiver proporção e equilíbrio na gestão da sua carreira, você só vai ser um artista talentoso sem dinheiro. Muita gente por aí produz numa escala absurda, mas do mesmo jeito que o dinheiro entra, ele acaba vazando com ferramentas ou até mesmo em alguns gastos pessoais que a gente nem percebe. Por isso eu criei há algum tempo uma planilha que faz todo o controle financeiro para mim. Eu só preciso lançar os meus ganhos e os meus gastos e ela faz o resto totalmente automático. Tem vários gráficos que vai trazer um auxílio visual para que eu entenda certinho para onde cada centavo foi. E também tem um controle de DMC, que é aqueles gastos que a gente não percebe que está gastando. Essa planilha é totalmente automática, fácil de usar, mas para ajudar eu ainda criei um mini curso que mostra como cada ferramenta dela funciona. E para melhorar ainda mais, ela custa menos do que um hambúrguer. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Corre lá e garante a sua. Bem galera, a proporção áurea provou que existe ordem no caos. Todas as artes profissionais são guiadas pela proporção áurea.
A gente pode ver vários exemplos, tanto na televisão quanto em revistas ou até campanhas publicitárias, de artes que são desenvolvidas seguindo essa proporção. Com o tempo, é claro, você não vai ficar fazendo cálculos para poder chegar na proporção áurea, vai ser instintivo. Muitos de vocês já devem ter percebido isso e seguir esse padrão sem nem saber que está colocando as suas artes em proporção áurea. Só o fato da gente posicionar os nossos elementos principais nos segmentos áureos, a gente garante um destaque, um guia, uma sequência visual para poder chegar no elemento que a gente quer. A gente guia o olhar do usuário para aquela ferramenta, para aquele elemento dentro da arte. Então, pessoal, nada do que você vê por aí, numa arte, numa publicidade, é aleatório. Todos os elementos de uma arte têm um motivo, um porquê que ele tem que estar ali naquela posição. Se você está construindo as suas artes de uma forma aleatória e acha que as coisas não seguem uma hierarquia visual, recomendo você estudar um pouco mais da proporção áurea. Eu vou deixar um link de um PDF aqui para você baixar, que vai te ensinar certinho como colocar proporção áurea nos seus projetos. Ele é gratuito, não se preocupe. E para você que ficou comigo aqui até o final, muito obrigado do fundo do coração. Já deixa o seu like, não é inscrito? Se inscreve no canal e compartilha com aquele teu amigo que gosta muito de arte e de criações gráficas. Um forte abraço para todo mundo e fiquem com Deus.